Boa noite a todos. E que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos nós neste exato momento. Tudo bem com vocês? A palestra desta noite é: se você tem uma boa visão. Quem tem uma boa visão aqui? Quem está ótimo em visão? Mas todo mundo está vendo que temos um cachorrinho, um gato e um coelho, não é isso? Então está todo mundo muito bem na visão. Parabéns para você. Ao mesmo tempo, estou falando da dor, que diz assim: você tem uma boa visão? Qual é a origem de suas dores? Mas dores a gente confunde com sofrimento. E hoje acabei de sofrer porque estava em um trânsito, meninos. Mas vamos lá. Se nós falamos em dor, podemos falar em uma queda. Quantas pessoas já caíram e machucaram? Aí vem a primeira dor. Mas se nós falarmos em origem de nossas dores, podemos pensar, quem sabe, quando o médico nos dá aquela palmada, porque antigamente o médico dava algumas palmadas quando nós nascíamos. E aí vinha o primeiro castigo, porque o médico batia na gente. E era uma das primeiras dores que a gente sentia. Não era verdade? Então só posso dizer uma coisa para vocês, que isso seria a dor física. Mas, quando nós falamos em dor, falamos em casa espírita, ou em qualquer outra religião, que nós falamos assim: ou nós viemos pelo amor, ou nós viemos pela dor. Então, é bem simbólico essas palavras, porque muitos vêm pela dor. E muitos acreditam que entram até uma casa espírita ou em qualquer igreja e pensam que estão aproximando-se a Deus, que estão mais próximo de Deus. É por isso que muitos adentram em uma religião. Não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos muita coisa para Deus. Pai, proteja-o de todo mal. Não o deixeis cair em tentação. Protege no meu dia. Perdoai minhas ofensas. Todo mundo nós pedimos, pedimos e pedimos. Mas muitas vezes, não necessariamente que está dentro de uma igreja, evolui. Pessoas que às vezes não frequentam uma igreja ou um centro espírita, também fora delas, também fazem a caridade, também têm amor ao próximo, também têm boas atitudes para com o próximo, não é verdade? E assim eles também podem se dizer que também têm uma boa conduta fora da igreja. E é por isso que temos formas de evoluir. Esse slide fala assim: Pai, perdoa minhas ofensas, Pai, me ajuda. Ou que desenho mais pontual. E nós acreditamos que estamos próximos de Deus, e aí nós pedimos bastantes coisas, não é verdade? Mas o que acontece? Papai do céu nos diz: olha teu irmão que está de teu lado. Olha teu irmão que está passando por dificuldades. Olha para teu próximo que está com dor. E é assim, meus irmãos, que posso lhe dizer: será que a dor desperta o homem para a verdadeira felicidade ou não? Será que a dor nós podemos conjugá-la com felicidade? Podemos ou não podemos? Eu posso dar um exemplo. Minutos antes, ou aquele preparo quando a mãe vai ter um filho, quando a mãe fica se preparando nas contrações, não é? Para ter um filho, não é uma dor? Quem é mulher sabe. Quem é mãe sabe. Esperando as contrações virem, para quê? Para que a felicidade venha. Então é uma dor que nós podemos conjugar, que a dor pode ser que nos traga, quem sabe, um tipo de felicidade. Mas, quando falamos em dor, sabemos que é incompatível com a paz. Porque quando você está com dor, a paz parece que fica longe, não fica? E a dor nos traz
tristezas. Então, podemos dizer que também está o lado oposto da felicidade. Que parece que a felicidade está incompatível com a dor. Porque a gente está triste e muitas vezes melancólico. Todas as dores parecem que, muitas vezes parece que é convidada sem nós sabermos. Parece que ela é convidada em nosso caminho. Sem ser convidada. A dor vem. Não é verdade? E sim, colocar no mérito os excessos. Porque muitas vezes nós dizemos que todo excesso traz uma dor. Ou traz um desequilíbrio. E qualquer desequilíbrio traz dor. E isso me faz lembrar meu digníssimo pai, que me falava muitos anos atrás, e ele é aquele que me deu aquele empurrãozinho para me tornar espírita. Me falava que quem sofre, sofre porque quer. Sabia? Meu pai me falava, filho, quem sofre, sofre porque quer. E eu falava, pai, não, assim, esse espiritismo não gosto não. Porque como que as pessoas vão querer sofrer? E quem sofre, sofre porque quer. Só que eu fui compreendendo meu pai e cheguei a uma conclusão. Que realmente, quem sofre, sofre porque quer. Quando a gente, alguns que bebem bastante, em excesso, na segunda-feira, a primeira a lembrar dessa bebida é o fígado. E dói. Ou a cabeça. E dói bastante. Está sofrendo porque quer ou não? Quem sofre, sofre porque quer. Porque ele sabe das consequências. Mesmo assim, excede em alguns vícios. Então, quando eu falo que quem sofre, sofre porque quer, porque muitas vezes a dor nos ensina. Agora, muitas pessoas que muitas vezes não são espíritas acreditam que nós nascemos e que nossa vida termina no túmulo. Não é verdade? Tem pessoas que pensam que nós nascemos e nossa vida, nosso ponto final é o túmulo. E muitas vezes essa pessoa sofre mais. Sabem por quê? Porque às vezes o egoísmo, a falta de conhecimento, para alguns, nos diz que o túmulo acaba com tudo. E posso lhe dizer que isso, às vezes, nos traz um tipo de desequilíbrio, porque muitas vezes nós acreditamos nisso. Quem não é espírita acredita que o túmulo é nosso ponto final. Mas somos espíritos imortais. E aí eu lhes posso dizer que nós somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Aqui não é nosso ponto de partida. Aqui não é nosso ponto de chegada. Uns partiram antes, outros partirão depois. Por isso que eu digo, porque um dos nossos maiores sofrimentos, muitas vezes, é a perda de um ente querido. E nós temos que saber conviver com isso. Por que falo que um dos maiores sofrimentos e dores que nós temos é a perda de um ente querido? Porque aí vem a consolação, não vem? Os pêsames. Mas será que essa consolação e esses pêsames que é dado para nós acaba com nossa dor? Não acaba. O que quer dizer a consolação ou pêsame é que você possa, quem sabe, ter maior tranquilidade para enfrentar esse momento. Como eu falei, aqui não é nosso ponto de partida, nem nosso ponto final. Nós
temos que aproveitar essa passagem, esse momento de vida, porque é rápido. É como se fosse um suspiro, é como se fosse uma coisa tão rápida que posso lhe dizer que o começo e o fim são iguais. Aproveite o intervalo. Não é igual? Hã? É igual ou não é? Então vamos aproveitar o intervalo. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para ter dor. A dor é uma experiência evolutiva, porque nos faz crescer, meio desagradável, não é? Muito desagradável. E a vida não seleciona ninguém. A vida não seleciona ninguém. Em nenhum momento. Porque nós temos que respeitar as leis, muitas vezes. E quem respeita as leis, muitas vezes, podemos modificar nosso destino. Quando a dor chega, ninguém fica indiferente. É porque chega mesmo. E às vezes nos traz esse tal desequilíbrio. Porque não ficamos tristes, ficamos melancólicos, não sabemos por que acontece isso com nossa vida. E muitos acreditam que não vem para destruir. Negativo. A dor não vem para reconstruir. Para quem sabe dar um jeito em nossa vida. Saiba, meus irmãos, que a dor muitas vezes são por nossos exageros, como eu acabei de falar. Muitas vezes são por nossas imprudências. Muita dor chega em nossa vida por nossas imprudências. Que lhe diga a todos aqueles motoqueiros que às vezes são imprudentes no trânsito e deixam famílias muito tristes por aqueles tal acidentes que acontecem. Muitas vezes até por nossas rebeldias também trazemos muito sofrimento e muita dor para nós. Quando a gente é rebelde com nossos familiares, por exemplo, não é verdade? E às vezes, quando existem aquelas brigas internas em família, por rebeldia, e a gente fica triste, a gente fica sofrendo muitas vezes, por uma falta de amor, uma falta de sinceridade. A justiça na dor ou nas dores, existe justiça para isso? Só sabemos que existem muitas pessoas que têm uma cota maior de sofrimento. Como também sabemos que tem muitas pessoas que têm uma cota maior de felicidade. Mas existe justiça. Muitos recém-nascidos já convivem com a dor. Muitas pessoas que perdem um ente querido por um assassinato, por dar um exemplo, acompanham a dor. E como falei, a perda de entes queridos é um dos maiores sofrimentos. Resumindo, através da doença física, minando a saúde que é inabalável, o que já foi inabalável. A perda de entes queridos, como falei, e o revés moral, que atormenta muito mais a alma que o próprio físico. Essa dor moral é, quem sabe, o abandono de um filho. Ou um filho abandonando um pai. Que isso acompanha eternamente um sofrimento que é muito mais que físico. E da forma que ele nos visita, essa dor, sempre, como já falei anteriormente, sempre nos terá desequilibrando nosso lado emocional. Alguns enfrentam a dor com galardia, com força, com garra, com coragem, porque sabem que tudo isso passa e estão esperando, quem sabe, dias mais tranquilos. Tem outros que encaram a dor ou o sofrimento como se fosse um castigo, como se fosse uma punição. Não é verdade? E muitos se deixam estar por isso. Será que a dor nos acompanha todos os dias? Ou a felicidade nos acompanha todos os dias? Nós sabemos que sempre a dor será um instrumento de aprendizado.
Sempre será um instrumento de aprendizado. Será que a dor é nosso professor? Será que não viemos aprender com a dor? Será que a dor nos ensina? Como domingo muito bem eu escutei. Será que a dor é nosso professor? Eu posso lhe dizer uma coisa. Que agradecer sempre. Porque uma vez nosso apóstolo Chico Xavier diz: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. E ao mesmo tempo posso lhe dizer que tem forma de lidar com a dor. Sofrer. Sofrer. E ficar sofrendo, podem ter certeza, se não nos sairmos do lugar, vamos ficar sofrendo eternamente. Depende de nós. Como também nós temos que arrastar, movimentar essa dor. Saber as consequências, analisar a dor, aprender com ela. Acabei de falar se era professor, se era uma forma de ensinamento que a dor nos traz. Se vamos aprender com ela, devemos aceitá-la. E principalmente, que no final dessa palestra eu poderei lhes falar com mais propriedade, quem sabe transformá-la em amor. E como o próprio Mestre Jesus nos diz, falando com Tomé, ele nos diz assim, Jesus falando com Tomé, ele diz: a dor, meu filho, é um anjo a favor da humanidade, que ainda desconhece seus benefícios. A dor nos previene de males maiores. Ela abre uma visão maior para uma vida melhor. E ele nos diz que os alimentos levados ao fogo e com tempero fica com melhor sabor, não fica? Todo temperinho no fogo fica com melhor sabor, não fica? E assim o nosso Mestre Jesus nos diz: a dor é esse fogo para os alimentos da alma. E nesse impacto que sentimos, passamos a valorizar a saúde. E saibam de uma coisa, meus irmãos, jamais a dor bate em porta errada. Por isso que eu disse anteriormente, quando nos visita, se não compreendemos a dor, ela ficará. Ela ficará por tempo indeterminado. Por isso que depende plenamente de nós. A dor vem despertar-nos muitas vezes do sono de nossa ignorância. Perguntemos para o espelho de nossa consciência, por que razão, por que motivos estamos passando por isto? Ele nos dirá, se nós conversamos com nós mesmos interiormente. A dor é uma bênção de Deus que nos ensina para nos libertarmos dos equívocos que nós tivermos. Em algum momento, em algum passado, quem sabe, não é? Diz, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, no capítulo 4 e 6, que existem duas colheitas: as causas atuais e as causas anteriores, ou seja, nesta vida ou em outra existência. Trazemos, às vezes, alguns históricos nesta vida, momentos difíceis. Momento que passamos extremamente dificuldades, complicações emocionais, como também pode ter sido em vidas passadas. Às vezes, fruto de nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos errado. Muitas vezes, as próprias consequências naturais de nós, como nós somos, nos traem uma dor, nos traem sofrimento. Muitas vezes porque somos orgulhosos, porque somos pessimistas. Quem sabe porque somos impacientes. Quanta dor e quanto sofrimento nós já não passamos, já não tivemos, porque fomos impacientes com alguém. Ou quem sabe até com um nosso familiar. Se a dor, na sua criação divina,
não tivesse nenhum propósito como valor pedagógico de consolação, nem como um grande instrumento de purificação, sino Deus sendo inteligência suprema e amor acima de tudo. Deus la teria abolido a dor da criação. Se a dor não tivesse um ensinamento para nós, com certeza Deus teria abolido ela da criação. Tudo passa. Esperamos momentos mais fáceis, mais tranquilos. E como disse nosso apóstolo Chico Xavier mais uma vez, convence-te de que não existem males eternos. Toda dor chega e passa. A dissolução de agora será uma bênção depois. Agora quero participar com vocês e vamos nos projetar. Vamos nos projetar para 17 anos de idade. Tudo bem? Sabemos que com 17 anos de idade temos um físico esplendoroso, não é verdade? Com 17 anos de idade nós temos uma mente muito clara, muito boa. Nós, com 17 anos de idade nós temos uma visão extraordinária. Com 17 anos de vida nós somos alegres, não somos? E se nós convivemos com 17 anos de idade e tivemos a palavra amiga, é muito melhor ainda. E se nós praticarmos a caridade e falarmos sempre do amor, estamos muito bem servidos, não é verdade? E se nós tivermos um físico bom, uma mente ótima, uma visão, sermos alegres, temos a palavra amiga sempre no nosso coração e praticamos a caridade e o amor, estamos muito bem amparados. Mas eu lhes digo, se nesse período todo, com 17 anos, nos tornamos tetraplégicos. Se nos tornarmos tetraplégicos, será que podemos, quem sabe, continuar tendo uma mente muito boa, uma visão excelente, muito alegre, palavra amiga, mas somos tetraplégicos. E aí, temos condições de continuar fazendo a caridade? Temos? E se eu digo que sendo tetraplégico, tendo uma mente sadia, não nos tornamos cegos em nossa juventude? Será que nós podemos continuar tendo essa palavra amiga? Será que nós podemos continuar sendo caridosos e falando no amor, sendo tetraplégicos e tendo um problema de visão? Será que podemos continuar? E nessa seara do Cristo, eu posso lhe dizer, meus amigos, que essa pessoa que está aí, nascido em Ituiutaba, Minas Gerais, nascido dia 1/11/1939, com 18 anos ele teve artrite. Vindo com sequelas, veio uma paralisia e uma cegueira. E aos 20 anos começou a viver em uma cama ortopédica. E por 30 anos ele foi escritor e fundador de centros espírita, falecendo em novembro de 1989. Ele nunca foi um homem infeliz, nunca se queixou e nunca foi mal-humorado. Ele sempre foi alegre, optimista e firme na fé e muito bem-humorado. Conselheiro, ele conciliava pessoas, se acreditam? Conciliava pessoas que vinham a reclamar da vida. E ele postrado em cama, tetraplégico. Ele falava da paz, ele falava do amor, ele falava da caridade. E um repórter um dia lhe perguntou, lhe diz, você quer saber o nome? Jerônimo Mendonça Ribeiro. Esse querido espírita, exemplo para muitos, esse repórter lhe diz, Jerônimo Mendonça Ribeiro, o que você entende por felicidade? E esse senhor, que dava palestra, que não se dava por vencido, que transmitia a paz, transmitia amor, falava sempre na caridade, em prol do bem, porque sempre temos que fazer o bem, pensar no bem e falar no bem, para nos tornarmos homens de bem. E o repórter lhe perguntou, o que é felicidade? Ele lhe diz, há tanto tempo deitado numa cama, sem poder me mexer, seria poder virar
de lado. Simplesmente isso. Esse é uma pessoa, esse digníssimo espírita, Jerônimo Mendonça, é um símbolo da dor, que ela transformou em amor, em fé e em caridade. A primeira pergunta que eu fiz hoje, ao estar aqui na frente, eu perguntei para você se você tinha uma boa visão, não falei? Todo mundo me falou que sim. Eu vou explicar. Posso explicar, dona Neuza? Vou explicar para vocês. Ele, desculpe, tinha esquecido, ele é nosso grande, o gigante deitado. Mas voltando à pergunta que eu lhe fiz, sobre se você tinha uma boa visão, eu vou explicar para você se você tem uma boa visão ou não, tá bom? A visão de você está boa? Vamos lá. Eu lhe posso mostrar que esse cachorrinho, está vendo o cachorrinho? Quem está vendo o cachorrinho? Quem está vendo o cachorrinho? Todo mundo? Quem está vendo esse bebezinho aqui? Quem está vendo essa mulher aqui, a mãe dele? Quem está vendo o pai dele? Sim, é um cachorrinho muito bonito, mas tem esse bebê, essa mãe e esse pai. Tem um gatinho aqui, desculpe, tem um coelhinho aqui, não, tem um gato. Olha o gatinho aqui, um rapaz e uma moça. Tá vendo? Esse casal feliz. E por último, nós temos esse lindo coelhinho que se transformou em um belo sorriso de um rapaz com uma moça. É ou não é? Não? Sou coelho? Então podemos dizer que nossa visão não está muito boa, não. Mas o que eu posso dizer com amor e através da dor, que todo momento que nós pensemos nesse coelhinho, vejamos esse casal maravilhoso. Que todo momento de sofrimento, de dor, saibamos que temos que estar unidos com alguém. Temos que estar amparados, temos que estar próximo de pessoas que nos amam, de nossa família, de nosso bebezinho, de nosso namorado, de nossa mulher. Porque assim a dor pode ser que passe mais rápido, o sofrimento passe mais rápido. Essa dor que está mostrando aqui o coelhinho está transformado em um sorriso desse casal maravilhoso. Então nunca esqueça, meus irmãos, que quando você começar a sentir algum tipo de sofrimento melancólico, melancolia, tristeza profunda, juntem-se a alguém que os ame, que os proteja, tá bom? E que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar com todos vocês e que você possa chegar a seus lares melhor que como vocês vieram. Para todos vocês, uma boa noite e um muito obrigado.